Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé. O tema é alegria. O livro para meditação está no primeiro livro, 1 João, capítulo 5, versículo 5, e ele diz o seguinte: quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu sou o Adilson Bonfim e nós vamos meditar agora no 1 João capítulo 5, versículo 1 deste capítulo. Muito bem, a palavra de Deus nos exorta a uma situação muito interessante, que é esta daqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado, ou seja, ama Jesus Cristo. Muito bem, meus amados irmãos. No versículo 2 ele diz assim: desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Muito bem, meus amados irmãos, tem uma situação bem aqui que a gente precisa elucidar. Olha só, desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus. Que maneira é essa? Quando nós amamos o que dele foi gerado. Então, nós amamos os nossos irmãos em Cristo, não porque eles são bons, não porque eles são perfeitos, não, é porque eles são gerados de Deus e nós amamos a Deus. Portanto, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Muito bem, meus amados irmãos, é uma questão muito interessante desta primeira parte aqui, desta primeira porção, que vai até o versículo 4 do capítulo 5 de 1 João. É uma questão assim muito gostosa de entender e reconhecer este grande feito. Porque é o seguinte: o amor a Deus em que pratiquemos os seus mandamentos. Ponto. E os seus mandamentos não são penosos, ou seja, aquele que está em Cristo não tem dificuldade para cumprir os mandamentos de Deus. Foi isso que você ouviu mesmo. Aquele que está em Cristo não tem dificuldade para cumprir os mandamentos de Deus, por um motivo simples. Aquele que é nascido de novo, ele vai andar na presença, com o Espírito Santo morando dentro e o Espírito Santo aplanando. Lá em Salmos diz isso, que o Espírito de vida aplanará o caminho daqueles que amam a Deus. E, portanto, não é difícil de andar difícil de andar em novidade de vida. Mas o versículo 4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, aí vem o grande momento do ser humano. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí ele vai explicar. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem, meus amados irmãos, entendam, compreendam uma coisa muito interessante. Quem é nascido de novo tem fé. Por quê? Porque quando você nasce de novo, é distribuída, é dada, é outorgada, é manifesta a você uma porção de fé. Vocês lembram da porção de fé? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte. A nossa fé
A fé que nós recebemos é a fé do tipo de Deus. Como é a fé do tipo de Deus? A fé do tipo da fé de Deus é aquela que cria as coisas do nada. Não tinha algo antes, é do nada. É criado do nada. Por exemplo, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, que é o Espírito Santo, só para refrescar a memória dos amados irmãos, que é o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Ele estava lá. Ele estava lá protegendo. Satanás estava submerso nas águas. E Deus disse: haja luz. E o Espírito Santo foi lá e fez a luz. Ele disse: haja terra. E o Espírito Santo foi lá e fez a terra. Agora deixa eu só elucidar mais um pouquinho uma situação aqui para nós continuarmos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Trate-o como um amigo. Não como um amigo virtual. Não, ele é real. Trate ele como uma pessoa, como você, quando lembra do irmão Adilson Bonfim, do pastor Adilson Bonfim, você lembra exatamente de uma pessoa física. Eu existo, o Espírito Santo existe não só no seu coração, não só no campo das ideias, mas fisicamente. Fisicamente ele ocupa um espaço dentro de você, meu amado irmão. E ele quer se relacionar com você. Essa é a grande diferença. Aquilo que foi guardado dos tempos, das gerações, é o Espírito Santo morando dentro. Agora lembrando que nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Viu? Lembre-se disso, você carrega Deus dentro. Você carrega o Rei dos Reis na barriga, literalmente. Amém, meus amados irmãos? Muito bem, vamos continuar aqui. Então, a fé, o que vence o mundo é a nossa fé. E a porção de fé que foi outorgada, dada de graça, pela ação vicária de Jesus Cristo nas nossas vidas, é exatamente isso que nos diferencia dos outros. No versículo 6 diz assim: este é aquele que veio, este quem? Este Jesus Cristo. É aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue, e o Espírito Santo é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aí, meus amados irmãos, nós vamos nos regozijar. Tem até um hino que diz assim: regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos. Ele usa aquela palavra de Paulo, que diz assim: alegrem-se. Mais uma vez eu digo, alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é a nossa força. Assim, há três que proclamam testemunho. Olha que coisa maravilhosa. Há três que proclamam testemunho. Aí você pode pensar, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Aí João vai nos deleitar com o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é o Espírito Santo. A água é a palavra. E o sangue é o sangue que foi vertido na cruz pela minha vida e pela sua vida. Então, é o Espírito Santo, a água e o sangue de Jesus que está sobre
as nossas vidas para nos dar vida e vida em abundância. E há plena concordância entre os três: o Espírito Santo, a palavra e o sangue. Amém, meus amados irmãos? Um bom dia. Hoje, muita chuva aqui no estado do Tocantins, em Araguaína, e um dia de bênçãos do Senhor na vida de cada um de nós ao redor do mundo. E eu queria agradecer a vocês por estarem acessando o Instagram, o Twitter, a fanpage Jesus na Rua e o YouTube, Projeto Jesus na Rua. Amém, meus amados irmãos? Muito obrigado. Continue curtindo, deixe o seu like, se inscreva no canal para que a gente tenha mais incentivos de Deus para continuarmos a proclamar o ano aceitável do Senhor. Um abraço, meus amados irmãos.